E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Gabriel Valentim, o meu orientador é o Fábio Aires, e hoje eu vou apresentar para vocês a minha iniciação científica. Primeiramente, vamos ver os tópicos que a gente vai trabalhar aqui nessa apresentação. Primeiro, a gente vai ver quais são os nossos objetivos desde o início da nossa iniciação científica. Depois, a gente vai ver qual contexto que a gente está inserido, qual que é a proposta de trabalho, os resultados finais e a conclusão. Em primeiro lugar, vamos para os objetivos. O nosso primeiro objetivo é conhecer as técnicas de aprendizado por reforço aplicadas à otimização de agentes autônomos. Segundo objetivo, comparar técnicas modernas de otimização de agentes autônomos. E terceiro objetivo, implementar técnicas de otimização de comportamento de direção de agentes autônomos com aprendizado por reforço. E o que é que seria isso? Agora a gente vai começar a adentrar um pouco mais, tornar essa apresentação um pouco mais profunda, obviamente, priorizando o nosso tempo. A gente vai tentar aprofundar um pouco mais para vocês entenderem o que é que eu fiz durante minha iniciação científica e o que eu continuo fazendo. Bom, basicamente, primeiramente é bom dar um contexto, explicar o que é o aprendizado por reforço e como é que essa técnica se aplica e como que ela se enquadra na área de Machine Learning, que é uma área muito grande. Esse aqui que vocês estão vendo é o framework básico do Reinforcement Learning. A gente tem um agente aqui. Esse agente pode tomar uma determinada ação dentro de um environment, dentro de um ambiente, e esse ambiente pode trazer recompensas positivas ou negativas para o meu agente. O que é que a gente quer? Que o nosso agente maximize essa recompensa. E aqui eu gosto de fazer sempre uma analogia com aqueles treinadores de cachorro, adestradores. Eles normalmente dão um reforço positivo sempre que o cachorro, que nesse caso seria meio que o agente, faz uma atitude, ou toma uma atitude que a gente quer que ele continue tomando. Aqui no algoritmo vai funcionar da mesma forma. A gente vai dar reforços positivos para que o algoritmo continue fazendo o que a gente quer que ele faça. Aqui tem uma leve taxonomia de como é que são feitas as divisões dos tipos de algoritmos de otimização para o Reinforcement Learning. A gente vai se aprofundar mais nesse lado esquerdo aqui, ó, que é o Policy Optimization, que a gente vai usar aqueles algoritmos que usam com base o gradiente da policy. O que seria isso? O gradiente é aquela operação matemática que me diz para qual direção ir para eu ter a maior variação da minha função. Isso vai me dar um grande resultado ao passo que eu quero chegar no ponto de mínimo da minha função ou de máximo. Nesse caso, o que a gente quer? Eu quero maximizar a minha recompensa. Então, a gente matematicamente é possível escrever, a gente não vai entrar nesse mérito, tá? Mas é possível a gente escrever uma função que determina o retorno dessa recompensa que a gente havia dito anteriormente. E o que a gente quer? Maximizar essa recompensa. E esse gradiente, o policy gradient que a gente chama, ele vai ser fenomenal em relação a isso, porque ele vai te dizer exatamente para onde ir para maximizar essa tal recompensa. Além disso, tem outros tipos de algoritmos que a gente vai trabalhar aqui também, que eles não utilizam essa técnica do policy gradient, que é o algoritmo genético. O algoritmo genético, basicamente, ele consiste em você utilizar a força bruta do computador para fazer uma quantidade enorme de amostras e, e começando a selecionar as amostras que têm a melhor recompensa. E a partir disso ir aplicando operadores genéticos. Esses operadores é o que a gente chama de causar mutação na policy, causar o crossover e etc. Bom, o primeiro tipo de algoritmo que a gente vai trabalhar e vai conversar aqui é o Proximal Policy Optimization, que é uma técnica bem moderna, que ela basicamente ela tem uma ideia de conservadorismo de policy. Novamente, eu estou falando policy aqui, por baixo dos panos, o que está acontecendo no algoritmo é, eu vou colocar uma rede neural para tentar aprender no meu ambiente e tomar as decisões por si só. Então, sempre que eu falar policy, entenda que lá por baixo dos panos ele está rodando uma rede neural para tomar atitudes que maximizem minha recompensa. Então, o que seria uma policy conservadora? É aquela policy que ela aprende bem devagar. Tem conclusões empíricas que conseguem mostrar que quando você coloca essa policy mais conservadora, a variância do modelo diminui, em média. Então, isso às vezes é benéfico, dependendo de qual que é o contexto que a gente está inserido, porque quando o problema é suficientemente complexo, ele varia muito. E acaba que você pode destruir a sua policy quando você tem atualizações muito largas. Em segundo lugar, a gente vai ter agora o algoritmo genético que eu tinha citado anteriormente. Basicamente, a gente vai aplicar operadores
genéticos, que são a seleção, crossover e mutação. O que é a seleção? A gente faz um conjunto gigante lá de modelos, e a seleção seria tipo uma seleção natural. A gente pega os melhores modelos dentre aqueles que foram simulados, faz um crossover entre eles, para que você tenha a próxima população, e atualiza com pequenas mutações, para que você tenha um fator de aleatoriedade ainda para contemplar, como é que eu posso dizer, outros tipos de modelos através da mutação. E a gente ainda tem o algoritmo Reinforce, que ele é também um algoritmo baseado em Policy Gradient, porém ele tem alguns argumentos de causalidade, que matematicamente a gente consegue provar, que acaba diminuindo a sua variância, não tanto quanto o PPO, mas também a gente tem argumentos matemáticos para que isso se torne viável. E o Reinforce com Baseline, que é uma outra técnica que a gente pega o mesmo algoritmo anteriormente, mas aplica algumas coisas a mais na sua função de perda, que é a sua função de retorno, que acaba diminuindo mais ainda a sua variância. Qual que é a proposta de trabalho? Implementar todos esses algoritmos e comparar essas técnicas, comparar as eficiências de cada um desses algoritmos. O primeiro resultado que a gente tem é sobre esse ambiente, que é o CartPool. A ideia é a gente equilibrar esse bastão e analisar qual que é o desempenho para diferentes modelos. Aqui eu deixei um link também, não vou conseguir abrir aqui agora, mas eu deixei um link para a gente ver a simulação acontecendo lá no YouTube. Mas aqui já está registrado, ó. A gente tem o PPO, algoritmo genético, Reinforce e Reinforce com baselines. Veja que o PPO ele se destaca porque ele cresce muito rápido e se mantém, diferente dos outros, que, por exemplo, o algoritmo genético ele se mantém por um tempo maior, porém ele tem um tempo um pouco mais largo para se atualizar. E o Reinforce com baselines, a gente consegue ver que eles variam muito, tem uma variância bastante elevada. Tanto é que, hora eles aprendem, hora desaprendem, a sua recompensa começa a cair. Na média, acaba que todos eles chegam no patamar ideal, que é aquele ali próximo do 200, mas indiscutivelmente o PPO consegue chegar mais rápido. E a gente tem mais gráficos mostrando como que seria a propagação disso no tempo. Agora a gente tem o mesmo resultado agora para um outro modelo, para um outro ambiente, desculpe, na verdade. E a gente consegue também ver aqui, eu vou conseguir rodar para vocês presencialmente, a simulação dessa navezinha. A ideia é que a gente pouse essa nave com velocidade zero sem que ela quebre. E aí os resultados são esses, a recompensa que a gente vai ter no final das contas para o PPO ainda é melhor do que os outros modelos, ou seja, a ideia de fazer aquele comparativo de modelos já está começando a se mostrar, a fazer efeito, né? O Proximal Policy Optimization indiscutivelmente acaba sendo melhor que os outros em medida de desempenho, por exemplo, em quantidade de tempo que ele precisa para convergir e também em variância, né? Ele consegue chegar lá rápido e eficientemente. Bom, por fim, a conclusão e os trabalhos futuros seria o seguinte: é possível identificar que o PPO é bastante promissor para procurar mínimos locais. Isso aqui seria uma coisa que, se a gente tivesse um pouco mais de tempo, poderia discutir melhor, mas que existe um trade-off que a gente consegue ver de cara com aqueles gráficos, se a gente fosse mais a fundo e conversasse um pouco mais, é que o que acontece? Nessa simulação aqui dessa nave espacial, ele facilmente poderia ter ficado preso em um mínimo local se a gente tivesse uma baixa quantidade de simulação, ou seja, um tempo de simulação muito curto. Porque o que acontece? O que seria um mínimo local? Seria aquela condição em que, olha só, a gente tem que a nave ela não pode cair, porque ela quebra e perde muito ponto. O algoritmo já chegou à conclusão, que eu já rodei e já vi isso na prática, de que para ele não cair e quebrar, ele pode ficar no ar o tempo todo. Só que não é isso que a gente quer, certo? Ele ficando no ar no tempo todo, obviamente, ele evita de cair, quebrar e perder muito pontos. Mas ele também evita de conseguir aprender a pousar do jeito que ele tem que pousar. Esse seria um grande exemplo de mínimo local. O Proximal Policy Optimization e o Reinforce, eles são tendenciosos a perder muito tempo nesses mínimos locais para depois chegar num global. Em contrapartida, o algoritmo genético, por ter uma diversidade muito grande, população que a gente vai fazendo dos modelos, você consegue ter uma diversidade grande a ponto de atingir mais rápido um mínimo global. E aí fica uma proposta, né? Às vezes a gente pode fazer um merge, fazer tipo
um somatório desses dois algoritmos para que um complemente o outro. Talvez a gente, na hora de dar o start com o Proximal Policy Optimization, a gente utilizasse um algoritmo genético para a gente usar um vetor de parâmetros inicial mais próximo do nosso mínimo global, para que ele não fique preso, por exemplo, no caso da nave, em um caso em que ele tem que ficar voando ali o tempo todo. Né? A gente poderia utilizar esse merge de algoritmos como um trabalho futuro. Né? Nesse sentido, uma boa perspectiva é unir esses dois algoritmos, como eu havia acabado de dizer. Então, a utilização de algoritmos baseados em policy gradient e algoritmo genético pode trazer esses benefícios individualmente, porque a gente consegue se livrar desse mínimo local. Beleza, pessoal? Essa foi a minha apresentação. Eu vejo vocês na terça-feira presencialmente.